O que me assustou também foram declarações que vieram da Itália, da Alemanha, da França. E eu já vou dizer para vocês por quê. Pela questão da paz social, de proibição de manifestações em prol dos palestinos. Amanhã é sexta-feira, vocês sabem que é um dia mais delicado, sob o ponto de vista da questão desse conflito entre árabes e muçulmanos e judeus, entre árabes e israelenses, né? E na Europa, gente, a gente tem algumas questões aqui que muitos de vocês conhecem. Tem muita gente, inclusive na Europa, aqui que nos acompanha. Por exemplo, a questão dos banlieues, franceses, que são habitados majoritariamente por argelinos, por gente que vem da Líbia, por gente que vem da Tunísia, por gente que vem do Marrocos, por gente que vem do Egito, por gente que vem da África subsaariana, do Sahel, a imensa maioria muçulmanos e solidários à causa palestina. E nos parece que o que está sendo construído é a ideia que os governos na Europa demonstram, Macron, Meloni, Scholz, demonstram que não querem manifestações em prol da Palestina. E em Florença já houve confronto, em Paris já houve confronto com a polícia, tudo isso é muito preocupante. Longe de mim querer suscitar qualquer tipo de situação catastrófica ou apocalíptica, mas eu vejo com muito risco a questão das possíveis convulsões sociais em função desse tipo de restrição, em função das imagens que vão chegando de Gaza, e também riscos de que grupos extremistas ou interesses escusos, de alguma forma, utilizando esses grupos extremistas ou a sua nomenclatura, possam causar problemas muito sérios na Europa. Estou muito preocupado com o que pode acontecer na Europa a partir do momento em que você tem multidões em Paris, que você tem multidões em Berlim, que você tem multidões em Bruxelas e que começam a acontecer vedações e pedidos para que as forças policiais acabem dispersando essas manifestações. Já é muito complicado per se. Ainda mais se criarem esse mecanismo aí de hostilidade em relação a essa situação. E claro, né, a Rosaura Aldi coloca aqui, a Europa, inclusive desde aquele ataque absolutamente estapafúrdio contra a Líbia em 2011, a verdade é essa, onde Muammar Gaddafi fazia tudo que os seus novos aliados ocidentais queriam e ele foi assassinado no meio de uma estrada depois da Líbia ser devastada. A Líbia era uma das maiores contenções aos imigrantes que vinham principalmente da África subsaariana e do Sahel, Mali, Burkina Faso, Nigéria, etc, etc. Hoje esse pessoal todo está alcançando a Europa. E está estabelecido, muitos deles estão estabelecidos na Europa, assim como na França a situação é ainda mais dramática, porque muitos são nacionais franceses, principalmente argelinos, marroquinos, tunisianos, até pela história do próprio passado colonial. E dos direitos que se asseguraram a essas famílias que se estabeleceram na França, basicamente na região ali para quem conhece um pouco, aquelas regiões alcançadas pelo RR, né? Pelo trem de subúrbio, chamados banlieues, o que seria equivalente às periferias dos grandes centros urbanos aqui em São Paulo. O que tem de muçulmano, o que tem de árabe, o que tem de gente do Chad, o que tem de gente do Senegal, do Gabão, é absolutamente difícil até de mensurar, numericamente, porque tem muita gente que não está sequer com a sua condição legal estabelecida. Então, não estão contabilizados. É uma massa gigantesca. Você pegar um RR hoje em Paris, você vai ouvir talvez mais gente conversando em árabe do que conversando em francês. Muito complicado o que a gente está assistindo. Complicado que essa posição desses países europeus... Amanhã nós vamos ter visita dos ministros da defesa da Alemanha, me parece que da Itália
e do Canadá a Israel, e a posição desses países, o Scholz colocou muito claramente hoje que não há outro caminho para a Alemanha, senão o apoio incondicional a Israel, pode também causar convulsões sociais, ou pelo menos tensões sociais importantes no seio destas cidades mais importantes, principalmente onde a maioria dessa população está estabelecida. É muito complicado o que a gente está assistindo, o que a gente está testemunhando. Foi um recado o envio desses porta-aviões ao litoral do Líbano e ao litoral de Israel? Será que o Blinken participando, como nós vimos hoje, de uma reunião do Conselho de Segurança de Israel, o Blinken participou de uma reunião do Conselho de Segurança de Israel, o Blinken vai ao Catar, o Blinken vai aos Emirados Árabes Unidos, o Blinken vai à Jordânia, será, e aqui eu estou aventando uma possibilidade junto com vocês, que não estão sendo construídas as condições para um ataque ao Irã? Se isso for verdade, que tipo de resposta os iranianos seriam capazes, ou no sentido das suas potencialidades, de empregar contra as bases dos Estados Unidos, contra Israel e contra a origem destes ataques? A gente sabe que, tanto ao norte, o Azerbaijão é um aliado de Israel, como os curdos, ou parte dos curdos no Iraque, são aliados de Israel e dos Estados Unidos, e que as fronteiras iranianas, elas são já bastante problemáticas em relação a essa aproximação de interesses anti-iranianos.